A inocência do Capitão Yami foi provada? Ishika exterminou o próprio clã? Asta conseguirá derrotar os paladinos? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD e este é meu canal. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de esmurrar o like que nem os paladinos fizeram com os Ryuzens nesse capítulo. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com a Ishika se gabando e dizendo que os Ryuzens nem precisarão da ajuda da antimagia do Asta, já que sozinho eles conseguiram derrotar o dragão lendário. No entanto, a paladina Lily, ouvindo a fala da irmã do Yami, começa a lançar um grande ataque contra ela, um golpe que combina ataque de gelo com magia espacial, ou seja, a manda-chuva de Lucius usa sua magia para transportar a magia de Heart para trás de seus oponentes, meio que fazendo um ataque surpresa. E esse golpe acaba acertando os guerreiros do Shogun, e sendo bem efetivo, causando danos graves neles. Ishika, porém, diz que os vassalos do Ryu têm muita mana e que não serão derrotados por um golpe assim. Nesse momento, Yululu usa sua magia de fera e invoca uma besta chamada de Bicho-Papão, cuja habilidade é de criar uma ilusão que faz os Ryuzens verem seus maiores medos. Kezoukaku então começa a enxergar um sapo gigante, enquanto Ishika vê o seu próprio pai. No entanto, a usuária de magia da escuridão diz que quando criança realmente sentia muito medo de seu progenitor, mas que porém, ela não deixaria se manipular por essa magia de ilusão. Porém, com a visão de seu passado, Ishika começa a ceder à magia do bicho-papão e começa a sofrer com suas próprias memórias, e começa a ver seu pai irritado por não haver guerra, e já que eles são um clã de guerreiros, ficar sem lutar é bastante ruim. E nesse momento ela vê o seu irmão conversando com o chefe do clã, e no diálogo eles falavam sobre reconstruir a família Yami, e também houve sobre um remédio secreto, passado de geração em geração, que traria à tona o potencial demoníaco de quem o tomasse. Então, após essa visão, ela começa a ter outra, com seu pai, dizendo que ela também poderia beber daquela substância que potencializa a ligação demoníaca, mas que porém, essa droga tem efeitos colaterais e acaba causando loucura em quem a bebe, e o pai dela a obriga a tomar. O Capitão Yami, no entanto, se recusa a consumir essa substância. Após isso, novamente nos é mostrado outra memória de Ishika. Nessa lembrança ela vê o massacre ao qual foi atribuído ao Sukehiro, e com um monte de pessoas fugindo e com medo. E nesse momento ela começa a se questionar se ao invés de seu irmão, se não teria sido ela quem exterminou seu clã, após ter consumido aquela droga. E então vemos uma última memória de Ishika, e nessa lembrança, seu pai dizia a frase "Como esperado de minha filha", dando a entender que ele estava orgulhoso pelo massacre e o poder demoníaco demonstrado por ela. Voltamos então para o presente. Desmond diz que ainda não pode perder, mas que porém ele mal consegue ficar de pé. E Lily, ouvindo isso, fala para eles não se preocuparem, pois seu mestre Lucius tem um lugar para todos em seu novo mundo de paz. A Ishika, no entanto, está completamente paralisada depois de tudo que ela havia visto, e fica se indagando se ela era responsável pelo massacre e se sente culpada por ter odiado seu irmão durante todo esse tempo, e também por ter matado toda a sua família, e começa a dizer que ela tinha que ter ficado forte, que ela deveria ter ficado mais e mais forte. E percebendo o estado de choque da Ryuzen, o inimigo vai de encontro a ela para cortá-la. Porém, o nosso garoto da antimagia aparece diante dela, e assim como o Capitão Yami a protegeu do golpe de seu pai cachaceiro, o Asta protegeu do ataque inimigo, e assim o capítulo termina. Rapaz, que episódio sensacional, velho. Fazia tempo que eu não ficava tão animado assim com um capítulo. Foi virada de mesa em cima de virada de mesa. Em primeiro lugar, mano, que surra que os Ryuzens tomaram. Se eles haviam mitado contra o dragão, contra os paladinos foi pancada atrás de pancada. Apanharam na porradaria e levaram uma surra no mental também. Os paladinos conseguiram destruir tanto o corpo quanto a mente dos guerreiros do Shogun. O capítulo anterior colocou o hype dos vassalos do Ryu lá em cima, velho. Com todo mundo pensando que eles venceriam com facilidade os paladinos, e o pior já havia sido derrotado. Ou mesmo que o dragão poderia voltar, pois havia sido muito fácil derrotá-lo. Mas que nada, o Tabata fez todo mundo errar. E nos trouxe esse capítulo fenomenal, que acabou sendo muito melhor do que se a Fera Lendária tivesse ressurgido. No fim, a besta de 5 cabeças só serviu mesmo para elevar o patamar da força dos generais do Ryu, só para demonstrar quão forte eles são, o que acaba nos fazendo pensar na absurda força que o Lucius possui, né? Pois se os Ryuzens são mais fortes que todos os magos da obra até então, e acabaram por levar essa sova dos capachos do Lucius, imagina quando o chefão for pra batalha. Cada vez mais o mangaka vai elevando o nível de poder do vilão. Quero só ver como ele vai fazer pro nosso anão maromba chegar perto desse nível de força para conseguir derrotá-lo. Agora em relação às memórias da Ishika, nossa, que virada de mesa. De vítima do massacre a executora do próprio clã,
Se toda essa lembrança for real e não apenas uma ilusão causada pela magia do bicho-papão, isso vai acabar com a irmã do Yami, pois ela passou anos nutrindo ódio pelo Sukehiro, o culpando por todo o mal que aconteceu em sua vida, e no fim ela ter feito tudo o que o responsabilizava? E seu irmão ter ido para outro continente para protegê-la da culpa do que ela tinha feito? Rapaz, isso acabaria com o emocional de qualquer pessoa. Chega a ficar até com pena dela, mano. Fico feliz pelo personagem que eu mais gosto ser inocente, mas triste pela sua irmã. Tudo bem que ela não tinha muita culpa, né? Pois o real culpado é aquele bosta daquele pai que eles tinham, forçando uma criança a tomar uma droga que aumentaria o potencial demoníaco. Quão merda o cara tem que ser pra fazer isso com a própria filha? Assim sendo, o real culpado é esse lixo de ser humano. A Ishika, coitada, nem devia estar consciente na hora do massacre. Provavelmente deveria estar sob algum tipo de possessão. No fundo, ela não tem culpa alguma. Por ser uma pessoa boa, ela vai acabar se sentindo responsável. Agora em relação ao Sukehiro, ele provavelmente deve ter aceitado levar a culpa pelo extermínio do clã pelo bem-estar de sua irmã. E não apenas por isso, talvez ele se sinta culpado também, por não ter impedido que ela tomasse a droga do demônio. Pois ele próprio recusou. Talvez ele nem tenha visto a hora que ela tomou o remédio, mas em sua cabeça, de alguma forma, ele pensa que poderia tê-la protegido do pai maluco que eles tinham. Pai esse que mesmo morrendo continuou sendo escroto, e demonstrou orgulho do massacre causado por sua filha. Se todo o clã for que nem esse líder deles aí, ainda bem que já foi aniquilado. Porque o personagem imbecil esse pai do Yami. E Ryu deve saber de tudo o que ocorreu, e também das motivações de seu amigo para sair dali. Tanto que pode ter sido um pedido do Yami para que ele cuidasse de sua irmãzinha. Agora que o Tabata esclareceu a inocência do Sukehiro no massacre, falta só mostrar de onde o Ryu tirou aquele olho apelão, já que quando novo ele não tinha, e segundo o próprio Shogun, ele não possui magia. Ou seja, a clara evidência que possui não deve derivar de magia, pelo menos não de uma magia que pertence a ele. Talvez ele possa ter um contrato demoníaco que nem um Asta e use o seu poder de demo, mas fora isso não vejo de onde ele tiraria esse poder. E agora para finalizar, finalmente o nosso prota, o nosso garoto da antimagia está de volta, e aparentemente ele voltou ao normal, chegando no momento em que todo mundo estava entregue na batalha. E vem ele e sobe o ânimo de todos os seus aliados, como ele sempre fez, e já chegou mitando, fazendo com que a Ishika lembrasse do momento em que seu irmão a salvou do escroto do pai dela, se jogando na frente dela da mesma maneira. Essa cena da Ishika vendo o Asta e se lembrando do Capitão Yami, pois ambos a protegeram da mesma maneira, me faz pensar que o Asta e o Capitão Yami até que são bem parecidos. Ambos têm muita força física, utilizam espadas na batalha e o Ki para guiá-los. Talvez por isso o próprio Capitão Yami, na prova de seleção dos cavaleiros, tenha se identificado com Asta de certa forma, e por isso tê-lo escolhido. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Black Clover, se inscrevam no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se vocês quiserem ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso ajuda no engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Fui!